Oi gente, tudo bem com vocês? Espero que sim. Bem-vindo a todos a mais uma aula de arte da professora Irineide, essa é quem vos fala. Hoje nós temos como tema da nossa aula do folclore à arte popular, tá? Então vamos lá dar início à nossa aula. Então, gente, como início de conversa, vamos dar início à nossa aula. Há muito tempo, pessoas de diferentes épocas, em diferentes lugares no mundo, já passaram seus conhecimentos de uma geração para outra. Toda manifestação popular, seja ela dança, artesanato, artes plásticas, brincadeiras, músicas, histórias ou conhecimentos medicinais, deve ser aceita e consagrada pelo povo. Essas manifestações populares e artísticas fazem parte do nosso patrimônio histórico. O folclore vem do termo folklore, folk, povo, lore, saber. Devemos aos negros, aos índios e aos portugueses a riqueza do nosso folclore. Não podemos nos esquecer da contribuição dos imigrantes e orientais. As danças folclóricas, dentre essas manifestações, o frevo, coco e samba, de origem africana, fazem parte das nossas manifestações culturais populares. A pintura naipe de Heitor dos Prazeres representa bem essas manifestações. Essas imagens que vocês podem observar, uma é do Heitor de Prazeres, que o nome da obra ficou conhecida pelo frevo nos Arcos da Lapa. Nós sabemos que os Arcos da Lapa fica localizado no Rio de Janeiro. E nós também temos do lado uma roda de samba, né? A gente observa que o figurino são aparentemente, né, bem idênticos, né? Por mais que sejam um tipo de danças diferentes, apresentam o mesmo estilo, certo? Heitor dos Prazeres, ele nasceu no Rio de Janeiro, em 1898. Foi uma importante figura do samba carioca. Em sua vida musical, fez sucesso com a marchinha, né, o Peru Apaixonado, em 1936, da parceria com Noel Rosa. Já na pintura, em um estilo nice, utilizava como seus temas o samba, as festas populares, o candomblé e o cotidiano da cidade. Faleceu em 1965. A dança frevo alegra multidões e é originária de Pernambuco. Já o coco nasceu das cantigas de trabalho entoadas pelos escravos nordestinos enquanto quebravam coco. O samba saiu da senzala como samba de roda e hoje é o ritmo mais popular no Brasil. A catira, de origem indígena, a rítmica dos índios deu origem à catira. Aí vocês têm os exemplos, né, a imagem das danças, como é que ele era. Tem a catira, né, que os modernos estão reproduzindo, e tem a catira, a dança dos verdadeiros índios, né, que foi originada deles. A chula e pezinho, de origem portuguesa, ambas as danças são muito conhecidas em Santa Catarina. Normalmente elas são dançadas assim, ó, de acordo com as imagens, com aquelas músicas gaúchas, né? Esse estilo de figurino, né? E mais ou menos assim, de acordo com essa imagem, que elas são dançadas. Artesanato de tradição.
Falar em artesanato de tradição é falar do mestre vitalino. O artesanato de tradição produz tantas peças utilitárias como colher de pau, gamelas, redes, toalhas de mesa, etc., quanto a decorativas ou expressivas, santos de madeiras, bonecas de cerâmica, etc. Feiras livres e mercados são locais em que os artesãos geralmente comercializam seus produtos. Nos últimos tempos, o artesanato brasileiro vem ganhando espaço nas lojas de grandes cidades, mas ainda assim, o padrão de vida do artesão é muito baixo. Com a ajuda de programas não governamentais, sem fins lucrativos, o artesão aprende a valorizar seu próprio trabalho. O mestre vitalino, o nome dele no caso seria o Vitalino Pereira de Santos, nascido em 1909 e falecido em 1963, conhecido como mestre vitalino. Nasceu na cidade de Caruaru, em 1909. Foi um artista popular brasileiro, considerado um dos maiores artistas da história da arte do barro do Brasil. O artesanato que ele fazia, as representatividades nas pequenas esculturas que ele fazia, todas elas eram feitas em barro, em argila, né? Muitas assim, de acordo com essa imagem, outras pintada, né? Então a característica de sua obra foi dar vida ao ambiente social em que vivia, ressaltando na figura dos cangaceiros sertanejos, músicos, animais, pessoas e lugares comuns, mas de extrema importância para ele. As suas criações influenciaram várias gerações de artistas. A casa onde o artista viveu foi transformada em um museu vitalino, e seu entorno é ocupado por oficinas de artesãos. Falando sobre o mundo em poesia, outra forma de manifestação popular é a literatura de cordel, típico da região nordeste do Brasil. A literatura de cordel se caracteriza por utilizar uma linguagem simples, por serem pequenos textos, algum até agraciado com ilustração chamada xilogravura, uma gravura feita com uma matriz de madeira. Simplificando, pode-se dizer que é um processo de impressão com o uso de um carimbo de madeira, que era mais ou menos como fosse um carimbo. Eles pegavam um pedaço de madeira, né, esculpiam, escreviam, colocavam nesse pedaço de madeira a intenção, né, o que eles queriam reproduzir com isso. Daí eles pegavam essa madeira que já foi talhada, né, passavam na tinta, né, passavam com um rolinho de tinta e carimbavam o papel. Então isso aí é uma técnica que é chamada de xilogravura. Todos esses cordéis, inicialmente, eles foram produzidos assim, à base da xilogravura, um trabalho manual, além de ser manual, artesanal, né? E essa literatura de cordel, normalmente ela era através de versos, de poesias, né, do cotidiano, daquela região, de quem o escrevia, né? Então a literatura ela era em folhetos, né? Ela era produzida no Nordeste brasileiro, colocava homens e mulheres na posição de autor, leitor, editor e crítico de uma composição poética, certo? Não era só o homem que a produzia, o homem, a mulher, né? Todos trabalhavam em prol dessa arte, né? Então, os textos que falavam do cotidiano e dos outros contextos históricos, em um estilo bem humorado, ricos em rimas, prezam a função poética, podendo ser falada ou cantada com acompanhamento de um instrumento musical. Alguns pesquisadores afirmam que surgiu em Portugal, entre os séculos XVI e XVIII. Os textos poderiam ser em versos ou prosas, essas peças de teatro, né?
Aí do lado tem uma imagem de uma xilogravura, né? E normalmente a cada poema eles procuravam uma imagem que pudesse representar aquele poema. Então, gente, como dois representantes brasileiros hiper conhecidos, nós temos o Patativa de Assari e temos o Braulio Bessa, né? Que esse Braulio Bessa, ele é conhecido, né? Ele é bem famoso, é vivo, né? Quem acompanha aquele programa da Fátima Bernardes, ele tá lá sempre, né? Sempre. Ele tem umas poesias de acordo, assim, ela é bem cotidianista, né? Vocês observam que é sempre a base de rima, né? Às vezes a gente tem uma impressão que ele tá recitando esse poema, parece que ele está cantando, né? Por isso que o autor aqui citou que esses textos vêm em prosa de versos, né? Não só falado, muitas vezes também cantado, né? E trata-se de uma poesia que só se manifesta através da escrita. Até porque suas características mais práticas e popular está na forma de expor, que ele deu o próprio nome. Folhetos pendurados em cordéis. Por que pendurados? Porque normalmente nesses mercados, nas feiras, eles eram expostos assim, né? Tinha aquele cordãozinho e era pendurado mesmo com o pregador, né? Por isso que falam que é pendurados em cordéis, é dos cordéis pendurados, né? Então, existem rimas feitas de improviso que assemelham ao poema de cordel, porém aí já ganha outra conotação. A emboladas e os outros repentes são exemplos, né? Vocês devem conhecer que antigamente, vocês não devem conhecer de antigamente, né? Mas já deve ter ouvido falar que existia aquelas pessoas que faziam aquele repente de improviso. Hoje nós temos normalmente os artistas de rap. Os artistas de rap, eles são improvisos, né? Eles fazem ali na hora. Nós já vimos em televisão, acredito que alguns de vocês já tenham a oportunidade de ter visto pessoalmente, né? Eles conseguem improvisar, né? Muitos. Um conhecido assim daqui do Rio de Janeiro, o Nego do Borel. O Nego do Borel, ele tem esse dom, né? Tem esse dom de estar no meio de um local, puxar uma rima dessa e fazer, né? Qualquer assunto, ele envolve o nome das pessoas, eles puxam no assunto, englobam no meio desta poesia, no meio desse improviso, né? E acaba ficando legal, né? Então, na literatura, podemos encontrar entre tantos escritores dois importantes representantes desta cultura popular: o Graciliano Ramos e o Aruano Suassuna. O Graciliano, ele era muito poético, né? Se alguém já teve a oportunidade de ler um dos livros dele, vocês vão entender isso que eu estou falando para vocês. Foram artistas brasileiros, né? Que os livros dele, a Vidas Secas de Graciliano é muito poética, é a base de rima, né? É muito legal. Se um dia vocês tiverem interesse e querer ler, até na internet vocês conseguem baixar o livro, vocês vão ler, vocês vão entender esses tipos de rima, que é bem interessante, né? E particularmente eu admiro muito a criatividade dele, o dom deles falarem, né? Do nada, assim, de um certo assunto, eles puxarem e conseguirem rimar de uma maneira muito, sinceramente, eu acho muito gracioso, admiro muito. Então, gente, como é a atividade da aula de hoje, eu deixei essa aqui para vocês. Sabe-se que a literatura de cordel é muito importante para a cultura nordestina e também é importante representante da literatura popular. A poesia também é uma importante manifestação de forma literária. Mediante essas informações, faça uma pesquisa na internet sobre os poetas Patativa de Assari e Braulio Bessa. Depois crie uma poesia. Você vai criar sua poesia. Então, nessa construção, fale do seu cotidiano, da sua sociedade e em que você vive e de sua cultura.
Coloquem uma folha criada por você, baseada nos folhetos de literatura de cordel. Finalizou essa atividade, vocês me enviem, tá? Vou deixar o e-mail na plataforma e no nosso grupo, ok? Então, gente, encerramos por aqui. Até a próxima e um beijo no coração de cada um.